Descubra o incrível e ousado. Como Alexandre, o Grande, exaltou um deus no Antigo Egito. Daniel acordou naquela manhã com um frio na barriga. O som do despertador invadia seu pequeno quarto. As paredes de grafite contavam histórias de tempos difíceis, mas ele só conseguia pensar na mensagem que havia recebido. Participe da competição de empreendedorismo. Um prêmio que pode transformar sua vida. Era o que ele precisava, uma chance de mudar o rumo da sua história e da sua avó, que sempre fez tanto por ele. Com apenas 25 anos, o jovem barbeiro sabia que o salão, herdado do pai, estava prestes a fechar se nada mudasse. Os desafios financeiros eram grandes e a desigualdade social cutucava sua moral todos os dias, mas aquilo era mais que uma simples competição, era a quintessência da esperança. Ele já não via apenas um sonho se formando, mas uma oportunidade vital de dar uma vida melhor à sua avó que sempre lhe ensinou sobre honestidade e respeito. Mas ao compartilhar a notícia foi recebido com desconfiança. Você, em uma competição? Vai jogar tudo fora e esquecer suas raízes. A tia dizia enquanto os vizinhos cochichavam coisas do tipo, esse é outro que vai se achar. Daniel sentia o olhar crítico da comunidade pesando sobre seus ombros e se perguntava se estava preparado para enfrentar não apenas grandes concorrentes, mas também os fantasmas que habitavam sua própria mente. A pressão e o medo do fracasso se tornaram companheiros indesejados, mas havia algo que o empurrava a seguir em frente, o amor da sua avó, que era sua âncora em meio à tempestade. Enquanto cortava os cabelos dos clientes, ele relembrava todas as histórias que a vovó contava sobre homens que derrotaram adversidades. Você precisa ser autêntico, Daniel, ela sempre dizia, e isso ecoava em sua mente. Mas e as vozes desanimadoras? Aquelas que diziam que ele seria apenas mais um sonhador frustrado no horizonte cinzento da periferia? O dia da competição chegou e Daniel estava nervoso. Vestido com sua melhor camisa, ele se olhou no espelho antes de entrar na sala. O coração acelerava. Ele via muitos rostos familiares, mas um em especial roubou sua atenção. Era Marcos, um colega de escola que sempre o menosprezara, e agora estava ali, com um sorriso sarcástico. As palavras daquele rapaz cortaram como lâminas. Só veio para passar vergonha, né? A raiva fervia em seu peito. Você não vai me fazer desistir, Daniel pensou. Ele respirou fundo e subiu ao palco, a plateia em silêncio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Por um segundo sua voz hesitou. O olhar da avó, brilhando na multidão, trouxe uma onda de coragem. Daniel decidiu revelar sua verdade. Contou sobre suas inseguranças, sua luta diária, e o amor que sentia pela avó. À medida que suas palavras ecoavam na sala, algo dentro dele mudou. Ele não estava apenas competindo por um prêmio, estava buscando se manter fiel à sua essência, à sua história, e ao legado de sua família. O que aconteceria a seguir? O medo e a esperança dançavam entre si enquanto a plateia absorvia sua sinceridade. Uma coisa estava clara, Daniel não estava mais sozinho nessa jornada. Daniel sentiu uma onda de alívio ao ver o olhar encorajador de sua avó, e isso o fez continuar. Ele falava com a intensidade de quem respira o próprio sonho. As palavras vinham como um desabafo, eu não sou apenas um barbeiro. Eu sou um sonho que luta para viver. E com isso não era apenas um pequeno salão que estava em jogo, mas a dignidade de uma família inteira, a força da comunidade e a possibilidade de um futuro diferente. Ele começou a perceber que estava moldando não apenas sua própria história, mas a de outros ao seu redor. O murmúrio da plateia foi crescendo. Pessoas se inclinavam para a frente, demonstrando curiosidade e empatia. Cada palavra que saía de sua boca era como um fio invisível que conectava todos ali, desde os céticos até os apoiadores. Daniel podia sentir aqueles rostos se iluminando, o clima mudando de desconfiança para esperança. Só porque vem da periferia, não significa que não possa sonhar alto. Ele exclamou, e a plateia respondeu com aplausos tímidos, como se finalmente estivessem acordando de um longo sono. Ele viu o sorriso de alguns conhecidos, também sentiu a incerteza de quem antes o menosprezara. Naquele momento, seus medos começaram a se dissipar. Ele continuou a falar sobre o salão, sobre seu sonho de torná-lo um espaço onde as pessoas se sentissem bem, valorizadas e vistas.
Eu quero fazer do meu trabalho uma forma de esperança, disse ele, sentindo as palavras reverberarem no fundo de seus pensamentos. Por alguns instantes ele se esqueceu de tudo, da competição, da pressão da família, do medo. Era como se o palco se tornasse seu templo, e ele, o sacerdote de sua própria verdade. Eu não quero apenas ganhar, eu quero inspirar. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala mais uma vez, mas dessa vez era um silêncio carregado de expectativa e calor. As pessoas trocavam olhares confusos, mas também cheios de admiração. Uma mulher na plateia se levantou e começou a aplaudir, e logo outros a seguiram. Daniel sorriu, seu coração pulsando forte. Ele respirou aliviado. Ele havia conseguido se mostrar, se expor. Marcos, que até então estava com um ar de escárnio, parecia estar refletindo. Daniel notou que mesmo o rival poderia ter uma visão diferente agora. Havia esperança naquele olhar, uma centelha de reconhecimento. E isso fez sentir que talvez, o que mais importava não era apenas ganhar a competição, mas ter conseguido chegar até ali, abrir espaço para diálogos que antes pareciam impossíveis. Mas quando ele estava prestes a descer do palco, uma voz interrompeu. E você, o que faria com o prêmio? O que realmente deseja? Era uma jurada com um olhar inquisitivo. Daniel sentiu o frio voltar na barriga. A pergunta ressoou em sua mente como um eco. O que ele realmente desejava? Era sobre dinheiro? Era sobre prestígio? Ou havia algo mais profundo que ainda não havia colocado em palavras? Ele olhou para a multidão, depois buscou o olhar da avó, e foi aí que se deu conta. Em sua essência, tudo o que ele queria era garantir um futuro melhor para ela, para aqueles que lhe são queridos. Agora, nesse momento crucial, será que ele teria a coragem de compartilhar isso com todos? A tensão no ar era palpável, e a plateia aguardava, atenta, sem saber quais seriam os próximos passos de Daniel. As palavras ficaram presas na garganta de Daniel, como se cada sílaba quisesse escapar, mas hesitava por medo da reação da plateia. O coração batia cada vez mais forte, ecoando sua ansiedade. Ele viu o olhar da avó, que o incentivava silenciosamente, como se dissesse que era a hora de ser verdadeiro. Eu desejo, ele começou, sentindo os olhares fixos sobre si. Eu desejo ver o sorriso da minha avó quando o salão abrir suas portas. O murmúrio na sala cresceu. Muitos não esperavam por uma resposta tão sincera, tão simples. Eu quero ver nossa comunidade unida, nossas histórias reconhecidas e valorizadas. Isso é o que eu realmente desejo. O calor do momento tomou conta de Daniel, como se uma onda de energia o envolvesse. A plateia, que antes tinha um ar de ceticismo, começou a aquecer. Sorrisos se espalharam, e ele pôde ouvir algumas vozes sussurrando em apoio. É isso aí! Alguém gritou. O frio que antes o dominava foi substituído por uma sensação de pertencimento. Quero criar um espaço onde cada um de vocês possa se sentir bonito, especial. Um lugar onde a gente possa se encontrar, trocar ideias e criarmos laços, porque no fim das contas, é isso que fazemos em um salão. Ele percebeu que a cada palavra estava tecendo não apenas seu futuro, mas também o de muitos ao seu redor. Recordou-se das conversas com os velhos amigos do bairro, das histórias trocadas nas esquinas, das lutas compartilhadas. O salão não seria apenas seu, mas um legado, um pedaço de cada um que ali estivesse. Os olhares se tornaram mais receptivos, e a empatia fluiu como uma correnteza. Daniel viu Marcos, que antes era seu maior rival, balançar a cabeça em concordância. Uma conexão se formara ali, um entendimento profundo e respeitoso. Eu sou apenas um barbeiro, ele disse, mas quero ser um porta-voz para aqueles que muitas vezes não têm voz. Cada corte de cabelo, cada história compartilhada, são pequenas gotas de esperança em um mar de dificuldades. Vamos juntos transformar isso. Nesse momento, a sala inteira pulsou como um só organismo. O poder das palavras e o valor da verdade se tornaram palpáveis. As palmas começaram novamente fortes e encorajadoras, e Daniel soube que havia cruzado uma barreira. Por enfim, ele não falava apenas para a plateia, falava para si mesmo, reafirmando seu propósito. Mas mesmo assim, não poderia ignorar o olhar expectante da jurada que ainda o observava. Ela parecia contemplar não apenas o que ele dizia, mas quem ele realmente era. E você, Daniel? O que fará agora? Como vai transformar essa paixão em realidade? A jurada questionou, o tom firme e ao mesmo tempo cheio de curiosidade. E essa pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele encolheu a boca e se sentiu novamente vulnerável, como se estivesse prestes a desbravar um caminho que não sabia se era seguro. A plateia, que antes vibrava de esperança, mergulhou em um silêncio tenso. Era um momento de decisão. A próxima resposta moldaria seu futuro e o futuro de tantos ao seu redor. Daniel, sentindo todo o peso da responsabilidade, respirou fundo.
Agora é hora de agir. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Vou precisar de todos vocês. As emoções estavam à flor da pele, e a expectativa pairava no ar como um fio invisível. O que ele diria a seguir? Estaria pronto para o que vinha pela frente? Todos aguardavam ansiosos, e ele sabia que esse era apenas o começo de uma longa jornada. A resposta de Daniel reverberou na sala como um eco poderoso. Ele podia sentir a energia pulsando ao seu redor, como se a própria estrutura do ambiente estivesse vivenciando uma transformação coletiva. Cada pessoa na plateia olhava para ele com expectativa, como se dele dependesse uma mudança que todos ansiavam. Precisamos juntar forças. Continuou, essa convicção agora tomando seu espírito. Quero abrir as portas do salão, mas, antes de tudo, quero ouvir vocês. Quem aqui tem uma história para contar? Quem aqui sente que tem algo a oferecer? Ele olhou nos olhos de cada um por um. Alguém levantou a mão. Era Dona Fátima, uma mulher conhecida por sua sabedoria e carinho. Daniel, eu tenho uma ideia. Podemos realizar eventos, fazer encontros comunitários. As pessoas precisam de um espaço, e você pode ser o fio condutor disso tudo. O coração de Daniel disparou. Era exatamente o que ele queria, que a comunidade se sentisse parte do processo. Sim, nós podemos fazer isso. Eventos de beleza, mas também de compartilhamento de histórias. Encontros, workshops, tudo que puder trazer a nossa gente para mais perto. O ambiente estava tão inquieto, tão fervilhante, que ele teve medo de que esses planos decolassem sem o devido cuidado. Assim, ele se lembrou das dificuldades que muitos já enfrentaram. Mas, meu povo, vamos fazer tudo da maneira certa. Não podemos esquecer que todos temos nossas lutas, e a união deve ser nossa base. Precisamos garantir que ninguém fique de fora dessa jornada. Uma onda de aplausos surgiu em resposta e naquele momento Daniel sentiu que o sonho dele não era apenas um sonho individual. Era um sonho coletivo, com raízes profundas na comunidade. Marcos, que antes apenas observava com um ar cético, agora se aproximou. Se vamos nos unir, então eu quero ajudar. Conheço algumas pessoas que podem contribuir com a divulgação. Vamos fazer isso crescer. A empatia se intensificou na sala. Cada pessoa agora sentia que tinha um papel a desempenhar. Aquela reunião não era mais apenas um discurso, era o início de um movimento. Daniel sorriu, e uma lágrima escorregou pelo seu rosto ao perceber que sua visão estava começando a se realizar, como um terreno fértil recebendo as primeiras chuvas. Mas a emoção ainda não tinha passado. O olhar da jurada o atravessou ainda mais intenso, um misto de aprovação e questionamento. E quanto a você, Daniel? O que você está disposto a sacrificar para que isso aconteça? Estar à frente de um projeto desse tamanho envolve desafios que você nem imagina. As palavras dela pararam no ar, pesadas, como se cada sílaba tivesse um peso colaborativo. Ele sentiu um frio na barriga, não por medo, mas pela grandeza do que estava se formando. O salão abriria suas portas, mas a responsabilidade era imensa. Eu estou pronto para tudo. Minhas noites, meus fins de semana, o que for preciso. Não farei isso apenas por mim, mas por cada um de nós. Essa será nossa casa. O salão ecoou com aplausos e gritos de apoio, mas Daniel sabia que a jornada estava longe de terminar. As dificuldades só estavam começando, e ele sentia que a luz que agora emergia poderia rapidamente se transformar em sombras densas. Mas como teremos certeza de que estamos todos juntos nessa? Como manteremos a unidade se as dificuldades surgirem? A dúvida pairava no ar, e Daniel sentiu sua determinação balançar. Ele se preparava para responder, quando a voz de alguém na plateia se destacou. Daniel, você está disposto a enfrentar qualquer coisa. Mas e quanto à sua avó? O que ela pensa de tudo isso? O salão silenciou novamente, e a simples menção à sua avó fez o peito de Daniel apertar. Ele olhou para a figura generosa dela, ainda sentada e com um sorriso terno. Ele sabia que essa era uma das respostas que ele tinha que encontrar. O que acontecerá quando os desafios se tornarem reais e as vozes que ele quer ouvir se tornarem críticas? A pergunta foi a deixar todos inquietos. O que mais estava por vir nessa jornada? Daniel sentiu o olhar pesado de sua avó sobre ele. O sorriso dela sempre fora um porto seguro, mas agora, naquele momento, ele viu incerteza refletido em seus olhos. Inspirou fundo, preparando-se para mergulhar em uma conversa que sabia que seria difícil. Vovó, eu quero que você saiba que este projeto não é só meu, é nosso, e eu preciso do seu apoio, da sua sabedoria. Ele falou com um tremor na voz, tentando transmitir a importância que aquilo tinha para ele. Ela balançou a cabeça, e um silêncio profundo se instalou. Meu querido, sempre acreditei na sua capacidade, mas o que você está planejando pode ser arriscado.
Às vezes, o medo vem mesmo quando temos boas intenções. As palavras de sua avó ecoaram no salão enquanto os olhares se voltavam para ele. O ambiente, antes vibrante, tornou-se tenso, como uma corda prestes a se romper. A mente de Daniel começou a correr. Estava ele realmente preparado para os desafios que viriam? E se a comunidade não corresponder às suas expectativas? E se ele não fosse um bom líder? Para quebrar o silêncio, Dona Fátima se levantou de novo. Querido, não vamos deixar o medo nos paralisar. Precisamos de um plano claro. Cada um aqui deve saber qual será seu papel, assim construiremos uma base sólida. Marcos, encorajado pelas palavras de Dona Fátima, acrescentou, exato. Precisamos nos reunir novamente e traçar um caminho. Mas, Daniel, você tem que estar aberto a críticas. Se as coisas não andarem como você deseja, saber escutar é parte do aprendizado. O peso das palavras de Marcos transferiu um fardo ainda maior para Daniel. Ele olhou para a multidão que o cercava, e viu a esperança e a expectativa em seus rostos. Eu aceito, eu estou disposto a ouvir, ele disse, sentindo-se mais confiante. Este projeto não é sobre mim, e nunca deve ser. É sobre nós. E se houver críticas, elas serão bem-vindas, pois é assim que crescemos. A sala começou a vibrar de novo, as pessoas se encorajando, compartilhando ideias. No entanto, uma sombra pairava ao fundo. A jurada que antes o apoiava, agora estava de braços cruzados, observando-o com um olhar que parecia calcular. Daniel, isso é lindo e tudo, mas você ainda não respondeu à pergunta. O que você está disposto a sacrificar de verdade? Porque a estrada à frente será cheia de pedras, e você precisará saber que não será fácil. Seu estômago se revirou ao perceber que no meio de tanta energia positiva, havia uma base de realidade que ele não poderia ignorar. O peso da responsabilidade estava se tornando palpável. A sala se acomodou em um silêncio relutante, enquanto Daniel olhava fixo para a jurada. Eu sei que não será fácil, ele disse, a voz firme. Estou preparado para as noites longas, para o desgaste emocional. Mas também sei que juntos somos mais fortes. Se um de nós cair, os outros vão levantar. Isso é uma comunidade. Então, sem aviso, algo que ninguém esperava aconteceu. Um vento forte soprou pelas janelas abertas, levando com ele as folhas caídas do eucalipto do lado de fora. Era como se a natureza quisesse se juntar à conversa, como se os ventos estivessem aplaudindo a ousadia de Daniel. Isso é um sinal, exclamou alguém na plateia, quebrando o silêncio. Risos nervosos surgiram, mas a energia estava lá. A união começava a se formar. Então vamos começar a planejar. Amanhã nos encontramos para discutir tudo, gritou Marcos, agora cheio de entusiasmo. Todos se uniram em um coro de concordância. Mas, enquanto a euforia crescia, Daniel sentiu uma pontada de preocupação. A dúvida que surgiu na promoção de sua avó e na colocação da jurada não o deixava. O que faria quando as primeiras dificuldades se apresentassem? O apoio poderia se desvanecer? Ele respirou fundo, lutando contra a incerteza que ameaçava ofuscar seu sonho. Com a sala aos poucos se esvaziando, Daniel olhou para sua avó e enquanto seus olhares se encontravam, ele a viu preocupada, mas também cheia de esperança. O caminho estava apenas começando. Nós vamos precisar de coragem, e eu vou lembrar que sua voz é a que mais importa, ele falou baixinho para que só ela pudesse ouvir. Mas no fundo, a questão ainda persistia em sua mente. Até onde ele realmente estava disposto a ir para que essa jornada se tornasse realidade? E quanto mais ele pensava, uma nova pergunta surgia, um desafio a ser enfrentado. Como lidar com as vozes contrárias que certamente apareceriam? O dia seguinte chegou como uma página em branco. O sol brilhava forte, filtrando-se pelas folhas das árvores, prometendo um novo começo. Daniel acordou cedo, com a ansiedade entranhada no peito. O encontro com a comunidade estava marcado para a tarde, e a expectativa o deixava nervoso e animado ao mesmo tempo. Enquanto tomava café da manhã, sua avó o observava em silêncio. Ela havia preparado os pratos favoritos de Daniel, mas a atmosfera estava carregada de um entendimento tácito de que algo importante estava para acontecer. Você está pronto, meu filho? Perguntou Dona Fátima, quebrando o silêncio. Daniel hesitou. Estou, mas não sei se a comunidade vai entender meu sonho. E se eles duvidarem de mim? Ela sorriu, mas havia um lampejo de preocupação em seus olhos. Às vezes, ser um líder envolve mais do que apenas mostrar força. É sobre vulnerabilidade também, sobre ser honesto. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. As palavras ressoaram em sua mente ao longo do dia. Assim que chegou ao local do encontro, pôde ver as pessoas reunidas, conversando entre si, seus rostos iluminados por uma mistura de esperança e expectativa.
Daniel sentiu o coração acelerar, mas decidiu que não deixaria que a insegurança tomasse conta. Olá a todos, ele iniciou, um sorriso nervoso nos lábios. Obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia importante para todos nós. O murmúrio morno de vozes foi diminuindo à medida que ele falava. Ele compartilhou sua visão, suas ideias de transformação e a força que a união poderia trazer. Olhou para cada um na sala, buscando conexão e ânimo nas expressões deles. Quando terminou, a resposta foi instantânea. Algumas palmas, sorrisos energizados na multidão. Mas logo a jurada que o havia questionado no dia anterior se levantou. Daniel, você mencionou união, mas gostaria de entender melhor suas intenções. Estamos todos cheios de sonhos, mas o que me preocupa é como você vai lidar com as críticas e a resistência. Isso é essencial para o nosso futuro. A tensão cresceu. Daniel respirou fundo e de forma honesta respondeu, sim, sei que as pessoas podem ser desafiadoras, mas quero que todos sintam que têm um lugar nesta conversa. As críticas são partes do caminho, e eu quero ouvir. Precisamos ser firmes juntos. Ouvindo isso, uma mulher mais velha, conhecida por sua sabedoria e a quem muitos respeitavam, perguntou, e se a sua visão não funcionar, Daniel? O que faremos então? E se um de nós se machucar pelo caminho? A dúvida pairou no ar, pesada como uma nuvem tempestuosa. Daniel sentiu seu coração apertar. Ele sabia que a estrada seria cheia de desafios, mas também estava determinado a se fazer ouvir. Se isso acontecer, vamos enfrentar isso juntos. A nossa força não estará apenas nas vitórias, mas também na nossa capacidade de nos levantarmos quando cairmos. Esse discurso pareceu ressoar na sala. Olhares começaram a se cruzar entre as pessoas como um fio invisível se tecendo. Mas logo Daniel se deu conta de que mesmo naquele momento de união, havia muitas vozes deixadas de lado. O medo de não ser suficiente estava gravado no rosto de alguns, e ele não podia ignorar. Consciente da necessidade de agir, ele deu um passo adiante, seus olhos brilhando com determinação. Vamos estabelecer um espaço comum para dialogar, onde cada um de vocês poderá se expressar sem medo. Cada voz é crucial nessa jornada. A sala se iluminou com murmúrios de aprovação. O clima carregado começava a se dissipar, mas a sombra da dúvida ainda estava à espreita nas paredes do salão. Daniel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O apoio era produto de um momento, mas como garantir que isso perdurasse? Ao mesmo tempo, uma nova ideia surgiu como um relâmpago. E se ele convidasse os mais céticos a se juntarem a ele, a se tornarem parte do projeto? Como posso trazer vocês ainda mais para esse sonho junto comigo? Ele perguntou, fazendo uma pausa poderosa que fez as pessoas refletirem. A esperança refulgiu, e aquelas palavras deixaram um eco significativo. O que ele não sabia era que, em meio à expectativa e dedicação, uma voz na multidão murmurava algo que poderia mudar tudo. E se não tiver apoio quando precisarmos? O que fazer se entrarmos em um caminho sem volta? Essa pontada de dúvida seria a faísca que inflamaria novos conflitos, testando a determinação de Daniel e a força da comunidade que ele tanto almejava criar. O silêncio que se seguiu à pergunta latente ecoava nas paredes do salão como uma batida de tambor distante. Daniel olhou para os rostos que o cercavam, percebendo que cada um ali levava suas próprias preocupações e seus próprios medos. Ele sentia que sua proposta poderia unir aquele grupo, mas a sombra da dúvida ainda pairava, como um fantasma invisível. As conversas entre os membros começaram a agitar-se, fragmentadas por sussurros e olhares de preocupação. Ele viu o grupo se formando, algumas pessoas gesticulando e outras com semblantes fechados. O rechaço que começou com uma sussurrada dúvida começava a ganhar força. Daniel precisava agir rápido. Pessoal! Ele exclamou, elevando a voz acima do murmúrio que se tornava cada vez mais intenso. Entendo que temos muitas vozes aqui, mas cada um de vocês tem razão em suas preocupações. Vamos organizar isso. Que tal se dividir em pequenos grupos? Assim, cada um poderá expressar seus sentimentos e ideias. Vamos ouvir juntos. Ele podia sentir a energia mudando. Algumas pessoas assentiam com a cabeça, enquanto outras ainda pareciam hesitantes. O grupo maior começava a se dividir, como se Daniel tivesse acendido uma luz entre as sombras. Conforme os rumores foram diminuindo, os pequenos grupos foram formados ao redor do salão. Daniel olhou para cada um deles, percebendo a importância de estar disponível. Fez questão de circular, ouvindo, questionando e muitas vezes apenas permitindo que falassem. Uma jovem com um olhar intenso e desafiador fez a primeira pergunta quando ele chegou perto de seu grupo. Daniel, você está disposto a ouvir as ideias de todos nós, incluindo as que não concordam com você?
porque se não estivermos abertos para novas visões, tudo isso será em vão. O coração de Daniel disparou. Sim, acredito que é impossível crescer sem escutar o outro. Ninguém aqui é menos importante, e essa ideia de união que proponho só funcionará se todos fizermos parte dela. Vamos ouvir as críticas e, se necessário, ajustaremos o rumo. As perguntas foram aumentando à medida que o tempo passava e Daniel percebeu um padrão. Quando alguém expressava suas preocupações, outros se sentiam mais à vontade para abrir as suas. As dúvidas acabaram se transformando em sugestões e, por fim, uma empatia que parecia quase palpável tomou conta do ambiente. Mas então a mulher mais velha, que havia questionado a visão inicial de Daniel, fez-se ouvir novamente. Sua voz tinha um peso que ficava claro para todos na sala. E se a nossa voz não for suficiente para mudar algo? E se realmente falharmos? O que você sugere para esses momentos? O ar ficou denso novamente. Todas as corações pareciam hesitar ao mesmo tempo. Daniel ficou em silêncio por um instante, refletindo. Ele não poderia minimizar a preocupação dela, pois sabia que essa insegurança ecoava em muitos deles. O que fazer quando dúvidas e medos invadiam o espaço? Precisamos de um plano. Vamos trabalhar juntos com transparência e responsabilidade. Se falharmos, que seja coletivamente. Claro que não vou ter todas as respostas, mas todos nós temos algo a oferecer. Com essa força compartilhada, podemos transformar fracassos em aprendizados, Daniel disse, ampliando o olhar à sala. O clima começou a mudar novamente. Os olhares compreensivos se cruzavam, como um sentimento coletivo de pertencimento começando a florescer. O espectro da dúvida foi se afastando um pouco, mas ainda havia uma sensação de que a verdadeira prova estava por vir. Com a reunião se dissipando gradualmente, uma ideia perturbadora invadiu a mente de Daniel. Até que ponto ele estava disposto a ir para manter essa união? E se fossem necessários sacrifícios para que sua comunidade prosperasse? Vamos agendar nosso próximo encontro e colocar essas ideias em prática. Mas eu preciso saber, vocês estão comigo nessa jornada? Ele perguntou, quase como um desafio, ciente de que a decisão tomada iria além do que poderiam entender naquele momento. O murmúrio transformou-se em um coro de vozes afirmativas, mas em meio à animação de muitos, uma inquietação silenciosa revezava-se entre as expressões de algumas pessoas. O sentimento de alívio e esperança os envolveu, mas a dúvida sussurrava nas entrelinhas. Até onde essa coragem poderia levá-los? E como se a natureza estivesse conspirando com as emoções daquelas pessoas, uma tempestade se aproximava. O vento começou a soprar mais forte, anunciando que a batalha pela verdadeira transformação estava apenas começando, e os desafios à frente prometiam não apenas trevas, mas também lições profundas e dolorosas. Ninguém sabia ainda, mas o que estava por vir poderia mudar tudo. A tempestade chegou de repente, como um aviso imprevisto da natureza. O vento começava a soprar forte, tirando os pensamentos do salão do que era sério e colocando-os na incerteza do que viria. Daniel observou através das janelas embaçadas pela chuva que caía, como se aquela tempestade estivesse pronta para levar com ela a esperança recém-nascida que começava a brotar entre eles. As vozes ainda ressoavam em sua mente, mas agora se mesclavam ao ruído das gotas de chuva, o som de seus próprios corações batendo forte junto à adrenalina da situação. Ele sabia que a resposta para sua pergunta não poderia ser ignorada. Apesar da animação, a inquietação persistia. Quando todos se dispersaram para suas casas, algumas pessoas pararam para trocar ideias. Daniel viu a jovem que havia confrontado sua disposição para ouvir, e sua expressão se iluminou com um misto de curiosidade e determinação. Ela se aproximou. Daniel, a ideia de juntar todo mundo é válida. Mas e se algumas vozes forem mais difíceis de ouvir? O que faremos com pessoas que talvez se sintam excluídas ou até mesmo atacadas por suas opiniões? Ela questionou com uma sinceridade que fez seu coração acelerar. É uma excelente pergunta, respondeu Daniel, expandindo sua visão para o horizonte. Precisamos criar um espaço seguro, onde ninguém tenha medo de expor suas opiniões. E isso começa com nós, os que estão aqui agora. Temos que mostrar que a diversidade de pensamentos é a força que nos unirá. Ele sentiu o peso de suas palavras. A jovem assentiu, mas Daniel percebeu que sua preocupação não havia sumido. A verdade é que quanto mais ele falava sobre inclusão, mais importante se tornava para ele agir sobre essas palavras. O que aconteceria quando alguém realmente se sentisse não ouvido? Ele se despediu e Daniel retornou para casa, a mente agitada entre os desafios. O estrondo do trovão ecoava, como se a própria natureza estivesse se perguntando cinicamente se eles teriam a coragem necessária. Ao entrar em seu apartamento, Daniel notou algo diferente.
Um bilhete estava colado na parede com sua letra inconfundível. Você está pronto para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil? A mudança verdadeira só acontece quando as pessoas se reúnem mesmo nas tempestades. Pense nisso. Aquelas letras o cutucaram com força. Era de Lucas, seu amigo de longa data e alguém em quem ele sempre podia confiar. Mas quanto ele realmente conhecia sobre o que Lucas pensava? E ainda mais importante, o que ele esperava que Daniel fizesse? Daniel sentou-se no chão, o bilhete ainda em suas mãos. Ele deveria levar as palavras a sério? Estava preparado para as consequências de suas decisões? E o mais importante, o que aconteceria quando as tempestades não fossem apenas externas, mas internas também? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Hesitou, mas respondeu. Uma voz estranha do outro lado da linha soou sombria e intensa. Daniel, temos assunto sério. A pulsação de seu coração aumentou. As coisas estão prestes a mudar e você precisa se preparar para o que vem pela frente. As palavras deixaram um frio na espinha, e um novo sopro de inquietação encheu o ar. Daniel não sabia o que esperar, mas intuitivamente sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E ele mais uma vez se encontrava no epicentro de uma tempestade que poderia mudar tudo. Ele olhou pela janela, contemplando a fúria da tempestade. Era a hora de agir, mas ele precisava saber o que fazer. Estaria preparado para as revelações que estavam para vir? Daniel desligou o telefone, a voz do desconhecido ainda ecoando em sua mente como um trovão. O que ele deveria fazer agora? Sentou-se no sofá, a conexão com a realidade se desfazendo como o nevoeiro que cobria a cidade lá fora. O som da tempestade parecia aumentar, como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre ele. Era um dia qualquer, mas agora tudo parecia diferente. As palavras de Lucas ressoavam em seu cérebro, enquanto ele tentava formular uma resposta a essa nova ameaça, esse desafio que surgia repentinamente. Ele sabia que mais do que nunca precisava de seus amigos. Daniel pegou o celular com as mãos tremendo e decidiu que deveria reunir a equipe. Eles precisariam discutir isso juntos. Com o espírito a mil, ele digitou uma mensagem rápida para Lucas. Precisamos conversar. É urgente. Mandou e ficou esperando, a ansiedade crescendo dentro dele a cada segundo que passava. Seria Lucas até mesmo capaz de entender a gravidade da situação? A tempestade lá fora rugia ainda mais furiosa, como se refletisse a tempestade que se formava em sua mente. Era uma verdadeira batalha entre a coragem e o medo, entre a esperança e a incerteza. Daniel então decidiu que, independentemente do que acontecesse, não poderia se deixar abater. Cerca de 30 minutos depois, a campainha tocou. Era Lucas molhado, mas com uma expressão determinada no rosto. Ele mal apareceu antes de Daniel puxá-lo para dentro e encerrar a porta atrás de si, como se o ato pudesse protegê-los do que estava por vir. O que aconteceu? Lucas perguntou, preocupado. Recebi uma ligação, uma voz estranha. Algo está para acontecer, e acho que precisamos nos preparar. Essa reunião que estávamos planejando, agora é mais do que nunca. Não podemos deixar passar essa oportunidade de unir nossa comunidade, respondeu Daniel, sentindo a urgência da situação. Lucas franziu o senho, refletindo sobre suas palavras. Você acha que a mudança vai acontecer de verdade? Ou isso só vai nos levar a um caminho obscuro? Não sei, mas temos que tentar. E se a tempestade não for só externa, mas algo dentro de nós também? Daniel começou a sentir que suas palavras tinham um peso que ele não conseguia lidar, mas que agora precisava enfrentar. Foi quando a campainha soou mais uma vez. Não era um só, mas sim um grupo de amigos: Joana, Miguel e Sofia, todos com expressões de preocupação nas faces. Daniel os encaminhou para a sala, onde todos se reuniram em um círculo, sentindo que a tempestade não era só lá fora, mas também ali, com suas expectativas e medos. Recebemos seu chamado, Daniel. Joana começou, a voz firme. O que está acontecendo? Ele fez uma pausa, organizou os pensamentos e começou a explicar sobre a ligação enigmática e suas preocupações gerais. À medida que falava, sua determinação só aumentava, e o apoio dos amigos parecia criar pequenos raios de esperança em meio à tempestade. Ele percebeu que não estava sozinho naquela batalha. Precisamos criar um espaço onde possamos nos ouvir. Não só nós, mas também aqueles que se sentem deixados de fora. Precisamos ser a voz para os sem voz, disse Miguel, seu tom apaixonado. Sofia confirmou: se não formos nós, quem mais será? As palavras deles foram como um bálsamo, mas ao mesmo tempo, uma carga a mais nas costas de Daniel. Ele sabia que, na verdade, o desafio seria muito maior do que imaginavam. A conexão deles com a comunidade agora precisava ir além do que estavam prontos para dar.
Pode ser difícil, mas juntos podemos fazer isso. Vamos conversar com todos, reunir pessoas e escutar suas histórias. Esse pode ser nosso templo de esperança, finalizou Lucas, envolvido pela força do espírito coletivo. No entanto, no fundo, Daniel ainda sentia um frio na espinha. O desconhecido ainda parecia pairar sobre eles, feito uma sombra. O telefone tocou novamente. Desta vez, ele hesitou, mas decidiu atender. Você não sabe ao certo com quem está lidando, Daniel. Mas eu sei. Esse é apenas o começo do que você está prestes a descobrir, a voz ecoou, gelando seu sangue. Não havia como voltar atrás. Eles estavam prestes a entrar em um caminho que poderia levar à transformação ou à ruína. Estariam preparados para o que viria em frente? Após dias de preparação e incertezas, chegou finalmente o momento que Daniel e sua comunidade esperavam. A chuva havia dado lugar a um céu limpo, mas o clima na sala era uma tempestade de emoções. Todos se reuniram na antiga escola, um espaço que Daniel havia escolhido para simbolizar as fundações de suas aspirações. Ele olhou ao redor, notando rostos conhecidos e novos, todos ali na esperança de serem parte de algo maior. Bom dia a todos. Daniel começou sentindo que a cada palavra pronunciada, seu coração pulsava mais forte. Hoje é um dia especial. Estamos aqui para traçar um caminho para fazer acontecer o sonho que todos temos em comum, um espaço seguro, inclusivo, onde cada um possa ser ouvido e valorizado. Os olhares estavam fixos nele, e a atenção da plateia era palpável. Entendo que temos muitas dúvidas e incertezas, mas eu acredito que é na diversidade de vozes que encontramos nossa força. Precisamos ouvir um ao outro e garantir que ninguém fique para trás. Uma mulher se levantou. Era Dona Fátima, a mesma que sempre oferecia palavras sábias. Daniel, seu sentimento é admirável, mas e se aqueles que têm opiniões contrárias ao que você propõe se sentirem atacados? Como garantir que cada um ali dentro se sintam seguros? Daniel respirou fundo, grato pela pergunta. O peso da responsabilidade funcionava como um alicerce, mas a verdade era que ele não tinha todas as respostas. Sei que não é fácil, mas quero que, independentemente das opiniões, todos se sintam parte desta jornada. Vamos criar um diálogo onde todos possam compartilhar suas realidades, onde a empatia reina. Esse espaço será tanto meu quanto de vocês. A multidão murmurou, a energia começou a fluir, e Daniel sentiu que estavam cada vez mais prontos. Ele se virou para Lucas, que o havia apoiado desde o início. Você gostaria de nos contar sobre a ideia que você mencionou na última reunião? Lucas, com um brilho nos olhos, levantou-se. Sim, acredito que precisamos iniciar um programa de escuta ativa. Podemos promover encontros semanais, onde qualquer um pode vir e compartilhar suas histórias, preocupações e ideias, sem julgamentos. Isso construirá nossa base. A primeira pedra desse sonho é a escuta, Daniel concordou. E se as pessoas se reúnem em um espaço seguro, podemos realmente ampliar nosso entendimento de comunidade. Logo, a sala foi tomada por uma onda de ideias. Miguel sugeriu que criassem um mural onde as pessoas pudessem deixar seus pensamentos, e Sofia propôs que em cada encontro, ofertas de workshops pudessem surgir a partir das experiências e habilidades de cada membro da comunidade. Daniel ficou encantado. Não era apenas o que ele imaginava, era algo maior. As vozes estavam se unindo em um verdadeiro uníssono. Ele pode sentir que estava formando uma rede de apoio, mas ainda havia uma sombra pairando. O desconhecido da chamada misteriosa ainda espreitava em sua mente. Ele mal teve tempo de processar toda a sua agenda quando uma nova ligação chegou. Não ignore isso, Daniel. As ameaças estão mais próximas do que imagina, alertou a voz apressada. Agora, mais do que nunca, ele sabia que independência e colaboração eram cruciais, mas não só para transformar seu sonho em realidade. Mais espaço significava mais desafios. Os temores do passado poderiam ressurgir a qualquer momento, mas ele decidiu que não deixaria que isso o paralisasse. Estamos diante de muitos desafios, mas isso não nos impedirá. Vamos ficar juntos e enfrentar tudo o que vier. Temos um propósito e uma comunidade. Ele proclamou, e a sala explodiu em aplausos. A esperança estava florescendo, crescendo como uma planta que finalmente recebia luz após semanas de escuridão. À medida que o sol se punha, refletindo tons de laranja e vermelho, Daniel se sentia mais conectado do que nunca. Eles estavam prestes a transformar suas vidas e suas histórias. E mais importante, ele sabia que sua avó estava ali, em espírito e amor, guiando-o nas decisões futuras. Ele não estava mais sozinho, com o sonho a um passo.
de se tornar realidade. Daniel olhou ao redor e sentiu que não estava lutando apenas por um salão de beleza, estava lutando por uma nova era de oportunidades e reintegração. Era sua vez de se tornar o catalisador da mudança. E ao sair daquela sala naquele dia, a certeza renasceu em seu coração. Era hora de agir e agir com amor. Ele estava pronto para enfrentar a tempestade, que agora parecia promissora. Ao mergulhar na noite, uma mensagem ecoou em sua mente, mais forte do que nunca. A mudança começa dentro de cada um de nós. E assim a jornada de Daniel e sua comunidade estava apenas começando agora. Se você chegou até aqui e sente a força desse chamado para a transformação, é hora de agir também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem essa inspiração. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A mudança começa com você.